Pois é, meus amigos, estamos muito decepcionados com a BYD e nós vamos te mostrar os motivos neste vídeo. E vou dizer mais, vai além daquele que vocês imaginam. Tem muita coisa por trás e é importante esclarecer o que nós pensamos. Não há dúvida de que o problema encontrado nas obras da fábrica de Camaçari da BYD, a antiga fábrica da Ford, que agora está sendo assumida pela montadora chinesa, eles desencadearam uma série de desavenças e tudo mais com relação à BYD aqui no Brasil. Mas eu tenho motivos anteriores a isso e que a gente precisa explicar. Vamos lá, vamos contar um fato aqui, né? Vamos relembrar um pouco da história. A BYD, quando ela chegou no mercado brasileiro, ela chegou sem muita expressão, trouxe apenas 2 carros muito caros e tal. A revolução aconteceu mesmo em 2023, quando eles lançaram o Dolphin GS. Logo em seguida o Dolphin Plus, e ali foi uma sucessão de acertos no sentido de produto. Afinal de contas, foram eles que trouxeram os carros elétricos acessíveis para nós, para que nós pudéssemos comprar, e forçaram também as outras montadoras a baixar muito os preços dos seus carros. Lembra a Kwid a 150 mil reais? Pois é, hoje parece absurdo a gente falar disso, né? Mas naquela época, este era um preço que, digamos, fazia sentido no mercado que a gente vivia. Pois bem, junto com estes carros, esses grandes lançamentos, eles também trouxeram promessas de investir no Brasil, de desenvolver o mercado brasileiro, de apostar no Brasil como um todo. E lógico que isso faz com que a gente tenha esperança de crescer, esperança de que realmente uma montadora com bons produtos, que vai trazer preços mais acessíveis, venha para cá, para que nós brasileiros que tanto sofremos, né, com a dificuldade de conseguir bons trabalhos, bons salários e bons produtos para as nossas casas e para o nosso dia a dia, como é o caso do carro, que eles realmente trouxessem esta alegria para um povo tão sofrido. Mas não é isso que está acontecendo. Vamos lá para a fábrica da Bahia. Eles prometeram 10 mil empregos a partir de 2025, mais ou menos 10 mil empregos, produzindo carros lá. Meus amigos, produção de automóveis é uma coisa que demanda a produção de vidros, demanda a produção de aço, a estamparia, né, que é onde conformam as chapas, soldagem, pintura, montagem dos componentes internos, tem toda a injeção de plásticos que vocês estão vendo aqui, tem uma série de processos que acontecem durante uma montagem de um veículo. E muitas montadoras que estão aqui no Brasil têm esses processos. Por exemplo, a Chevrolet tem, a Volkswagen tem, a Nissan, que tem uma montadora pequena, mas tem também, a Peugeot, que tem lá no Rio de Janeiro uma montadora separada da Stellantis, e da Stellantis que eu digo da Fiat, né? Também tem a própria Fiat em Betim, a Jeep lá em Goiânia também tem muitos processos assim. É claro que eles trazem alguns componentes importados, todas elas trazem, mas muitos componentes são produzidos aqui no Brasil. Então, produzir um carro no Brasil não é simplesmente montar um carro, não é simplesmente pegar os componentes que vieram de fora, encaixar e vender para o povo brasileiro, e sim produzir localmente aqui. Com isso tem os empregos da montadora e mais os empregos das empresas que fornecem peças para a montadora. A estratégia da BYD neste primeiro momento é trazer em regime de SKD. E aqui eu já acho que é uma coisa errada. Por quê? Porque é uma montadora de grande volume. E SKD nada mais é que produzir tudo lá fora, chegar aqui no Brasil e só encaixar algumas peças, rodas e outras coisinhas assim, porque já vem tudo montado. Tem amigo meu que costuma dizer que esse tipo de processo não usa nem o ar brasileiro para encher os pneus. E de certa forma é verdade. Então isso já é um ponto que não me agrada. Afinal de contas, vai acabar tirando emprego dos brasileiros. Por quê? Porque tira volume das montadoras que eu citei antes, que produzem no Brasil, e passa para uma montadora chinesa que produz tudo lá na China. Segundo ponto importante, e eu já vou chegar lá na questão da polêmica do trabalho análogo à escravidão lá na fábrica. Mas antes de chegar lá, vamos à construção da fábrica. Tem mais ou menos 500 operários trabalhando fortemente na construção de uma fábrica totalmente nova. Eles praticamente não estão aproveitando nada da fábrica antiga da Ford. Na verdade, a fábrica antiga da Ford vai ficar para os terceiristas ali, né, que vão fornecer outras coisas.
Bom, desses 500, a grande maioria é chinês. Gente, no meu ponto de vista já começou errado. Estão contratando gente de fora para trabalhar aqui no Brasil para produzir a fábrica que eles querem aqui. Então, estão gerando emprego no Brasil? Não. Estão gerando emprego lá na China, só trazendo os trabalhadores para cá. E eu preciso deixar claro meu posicionamento aqui. Se é uma montadora de baixo volume, se é uma importadora tipo Audi, Kia, Mercedes-Benz, até a própria BMW que tem fábrica no Brasil e que vende muito pouco, eu sinceramente não vejo isso como um grande impacto para nós brasileiros, para a população. Por quê? Porque o volume é muito pequeno. Agora, montadoras grandes como Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, Peugeot, Fiat, Jeep e as outras todas que na verdade eu acho que são essas, né, que realmente vendem bastante aqui no Brasil, essas têm que nacionalizar sim os seus produtos. E aí se encaixa a BYD e entra também a GWM, que são duas marcas chinesas que estão vendendo bem aqui no Brasil, principalmente a BYD. Então começaram a fábrica trazendo chinês para cá para produzir, para montar a fábrica aqui, né? Não temos mão de obra qualificada para fazer obra? Ah, meus amigos, claro que temos, né? Claro que temos. Então por que trouxeram os chineses? Porque o chinês trabalha mais tempo e cobra menos. E aí vem o terceiro ponto. A polêmica do trabalho análogo à escravidão na empresa que, se eu não me engano, é Jinyang, né, que é a empresa terceirizada que estava com 163 trabalhadores em condições totalmente adversas à legislação brasileira. Por que eu digo adversa? Vamos começar pelo básico. Primeiro, entraram no Brasil, os trabalhadores entraram no Brasil com passaporte, um visto, na verdade, diferente do que é o visto de trabalho. Entraram com um visto como se fosse um técnico especialista. O cara que vai trabalhar no canteiro de obras não é um técnico especialista, né? Não é um cara que vai prestar uma manutenção num equipamento altamente especializado. É um cara que vai trabalhar em obra. Não estou desmerecendo o trabalhador, o operário que vira massa, que carrega peso todo dia, bem pelo contrário. Só estou dizendo que, pela legislação, o visto não é o mesmo. Então começou errado. Segundo ponto, os alojamentos. Alojamentos com baixa, eram 5 alojamentos, né? 4 deles com condições muito abaixo do que é exigido pela legislação brasileira e que nós brasileiros achamos aceitável como condição humana. Se lá na China é normal isso para eles, eu sinceramente sou totalmente contra esse tipo de pensamento, mas se lá na China é normal para eles, aqui no Brasil não é. E a legislação brasileira não permite. Então a empresa tinha a obrigação, sim, de adequar os seus dormitórios para que os trabalhadores que são contratados da China e que vieram da China para trabalhar aqui tivessem as condições exigidas pela legislação brasileira. E aí tem mais um ponto importante, não é só a questão dos dormitórios, a questão da higiene na hora de produzir a comida, a questão da higiene dos banheiros, poucos banheiros para muitas pessoas. Há relatos de que os caras tinham que acordar cedo, de madrugada, muito cedo mesmo, para poder ir no banheiro de manhã, porque a fila era muito grande, em torno de 30, 40 pessoas por banheiro. E vou um pouco além, lembra a questão de custo? Pois é, horas trabalhadas dentro da fábrica da BYD nem sempre cumpriam a legislação brasileira também, as exigências de horas trabalhadas semanais e quantidades de dias, ultrapassando essas horas que são permitidas por aqui. Ah, mas os trabalhadores são chineses. Não importa. Estando no Brasil, eles têm que seguir as regras brasileiras. Isso tudo está nas reportagens, está em várias matérias de jornais maravilhosos que apuraram todos os dados. Eu não estou inventando, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Isso está na internet, qualquer um pode ir lá e buscar. Outro ponto importante, o uso de EPIs. EPI é um equipamento de proteção individual para evitar acidentes. Uma obra, obviamente, tem o risco, acontecer alguns acidentes lá, é normal, infelizmente é normal, mas os EPIs eles são obrigatórios pela legislação brasileira justamente para minimizar os impactos e talvez até evitar um acidente. Muitos trabalhadores trabalhando sem EPI. Gente, vamos lá.
Sei que vocês vão dizer assim, mas isso é obrigação da Jin Yang Yang. Jin Yang, essa empresa terceira que eles contrataram. Sim, é obrigação deles, mas sim é obrigação da BYD exigir tudo isso e muito mais, fiscalizar todo santo dia. Eu trabalhei em indústria, que já fiz obras aqui no Brasil para a indústria, e dentro da indústria que eu trabalhava, vou citar um exemplo bom, né? A GCO, ou ACO, que produz os tratores Massey Ferguson e Valtra, eles eram muito exigentes desde o início. Para contratar uma empresa terceirizada, era obrigatório ter o registro de todos os funcionários, ou seja, a empresa tinha que garantir que todos os funcionários que vão entrar lá dentro do nosso pavilhão, do nosso que eu digo que eu trabalhava, né? Eles tinham que estar com todas as obrigações fiscais em dia, ou seja, FGTS, INSS e outras coisas assim. Tinham que ser empregados, registrados com carteira assinada da empresa que eles estavam trabalhando. Eles tinham que ter evidências de que receberam treinamento, sim, treinamento para a execução do serviço que eles iam prestar, evidências de que receberam os EPIs e mais, todo santo dia eu tinha que ir lá no canteiro de obras para verificar, para me certificar de que todas as regras estavam sendo cumpridas. Primeiro, que os caras que estavam trabalhando lá eram pessoas que tinham entrado através de toda essa documentação que tinha sido enviada antes e que eles estavam usando todos os EPIs e que não estavam fazendo nenhum procedimento fora do adequado. Porque não adianta também tu vestir todos os EPIs e daqui a pouco resolver subir no telhado lá sem ter feito uma liberação de trabalho em altura, né? Então tudo isso era fiscalizado exaustivamente pela ACO, pelo Felipe e pelos meus colegas que trabalhavam no mesmo projeto. E isso a BYD tem a obrigação de fazer. E pelo jeito ela não fez. Por quê? Porque em novembro eles já tinham sido notificados sobre irregularidades. E agora, em dezembro, o Ministério Público foi lá de novo, encontrou essas irregularidades e eles tiveram que agora rescindir o contrato com a empresa e tirar esses 163 trabalhadores de lá e realocar eles em hotéis para tentar resolver toda essa situação. Gente, tudo isso é muito errado e isso me deixa muito desgostoso com a marca. Muito desgostoso com a marca. Por quê? Porque eu acreditei na BYD. Eu fui o cara que passou por vários perrengues. O Gustavo também, né? Eu tô falando eu como canal, opinião sincera. Mas a gente foi em vários lançamentos em que a gente não tinha nem condições de gravar. E a gente ficava se acotovelando lá para poder trazer o material para vocês. Por quê? Porque a gente acreditou na empresa. A gente acreditou que ia dar certo. Eu fui lá e comprei um carro deles, mesmo sem ganhar 1 centavo de desconto. Gente, eles não me deram 1 centavo de desconto, eles não me pagaram nada nunca e nunca nem me apoiaram na compra do veículo. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou dizer que não. Eu fui pedir desconto no lançamento do Dolphin GS e tinha amigos meus que estavam junto, inclusive filmaram a situação. E eu ouvi da boca do diretor de vendas dizendo que não tinha margem para vender, né, naquele valor. E eu acho que está tudo certo, ok, vieram com um preço bem agressivo, eu entendi perfeitamente a situação. E aí poucos meses depois começa a vir descontos de 10, 15, 20 mil reais. Como que não tinha margem? Sinceramente, eu me senti ali, eu já me senti mal. Mas segui a vida, segui trabalhando. Por quê? Porque eu acreditava na empresa, acreditava nos produtos. E os fatos foram se acumulando. Eu citei aqui alguns exemplos, né, recentes e alguns exemplos do passado que aconteceram conosco, mas são muitas coisas erradas que a gente viu. E eu não gosto disso. Eu sei que a BYD é uma empresa nova, eu sei que ela está chegando no Brasil agora e eu sei que eles não são burros. Eu sei que eles são muito inteligentes, tem pessoas muito qualificadas trabalhando lá e que eles vão adequar, sim, tudo isso que eu estou falando aqui, criticando e questionando. Agora, eu não me sinto confortável hoje de ter um carro da BYD. Por quê? Porque eu tenho um carro de uma empresa que fez e faz tudo isso. De uma empresa onde eu precisei fazer a revisão de 1 ano e eu levei 2 dias para conseguir a marcação pelo WhatsApp. 2 dias, gente, 2 dias. Aí levei para fazer a revisão grátis e tudo mais, né? Pô, que legal. Tenho 5 revisões grátis, agora tem mais 4 no meu carro. E aí eles me disseram assim, olha, a gente fez o rodízio dos pneus, a gente calibrou os pneus, a gente revisou toda a suspensão e tal. Eu digo, que legal, né? Então me explica como é que vocês fizeram o rodízio dos pneus se o meu carro tem chave segredo nas porcas e vocês não me pediram a chave.
Ah, meu Deus, pois é, eu acho que houve um engano aqui então. Aí tu pega o carro, tu vai ver a calibração dos pneus, tem um com 36, outro com 37, outro com 39. E o pior, a mensagem de advertência de que estava na hora de fazer a revisão não foi apagada. Eles fizeram algumas coisas? Eu acho que fizeram sim, porque o carro voltou lavado e carregado. Agora, com certeza não foi realizado o serviço como eu esperava. E vou dizer mais, meu carro não apresentou muitos defeitos. O produto da BYD como um todo é bom, o carro é bom. Agora, um defeitinho que me incomoda é aquela luzinha do airbag. E eu até já fiz um vídeo mostrando aqui. Eu levei na concessionária, eles resolveram, 2 semanas depois voltou a aparecer. Agora na revisão pedi para resolver de novo. Saiu de lá, não, a gente resolveu. Era um conectorzinho embaixo do banco. Não é um problema grave, definitivamente não é, mas é uma coisa que me incomoda ver uma luz do airbag acesa no painel. Andei mais 2 horas, não levou nem 2 semanas, 2 horas e apareceu de novo. Ele está intermitente, ou seja, a empresa não resolveu o meu problema. Gente, como é que eu vou continuar com um carro de uma marca que não fecha com tudo aquilo que a gente prega aqui no canal, com tudo aquilo que a gente acredita? Eu sinceramente, com muita dor no coração, eu preciso dizer que eu vou vender o meu carro, sim. Não sei quando, não sei por quanto, eu não sei nada disso, mas eu estou decidido a trocar de carro por uma marca que tenha os princípios e valores alinhados com os nossos. Tudo que eu falei antes definitivamente não fecha com os nossos princípios e valores. Não é isso que eu acredito, não é isso que eu aprendi desde a minha infância, não é isso que a empresa tem feito aqui no Brasil, que me fez apoiar e me fez fazer tanto material de graça para eles. De graça, sim, porque a BYD pagou para muitos influenciadores fazer as suas propagandas e, no meu ponto de vista, está tudo certo. Mas a gente aqui, no Opinião Sincera, tudo que a gente gravou nunca foi propaganda. Nunca. Eu, de novo, volto a repetir, eu não recebi nem 1 centavo de desconto na compra do meu carro. Eu paguei integralmente do meu bolso. Sim, eu vou trocar de carro. Sim, vai ser um outro carro elétrico, porque eu gostei muito de comprar um carro elétrico. Eu tenho carro a combustão também, eu não abro mão de ter um carro a combustão. Nós vamos continuar com o nosso carro a combustão, mas um elétrico lá em casa eu preciso. E eu ainda não sei qual, porque eu quero encontrar um carro que me entregue a mesma qualidade, os mesmos recursos, que me entregue a mesma autonomia, ou talvez maior do que o meu BYD hoje, mas eu quero de uma empresa que tenha os valores e os princípios alinhados com os nossos. Coisa que eu não estou encontrando na BYD. É isso, meus amigos. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto. Valeu? Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Deu nem uma dormidinha, viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe. Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente, não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidades, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?